Saudações a todos. Hoje nós vamos falar sobre crenças. No vídeo passado nós falamos sobre a mente. Vimos que a mente é a capacidade de pensar, sentir e refletir. Vimos que é composta por consciente e subconsciente e é formada por crenças e hábitos comportamentais. As crenças podem ser poderosas, influenciam a maneira de como nós vemos o mundo. Elas moldam os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu trouxe dois tipos de crença, mas antes, porém, quero que as pessoas entendam que ninguém nasceu com crenças nem hábitos. São memórias que nós fomos adquirindo por intermédio dos nossos pais, escola e igreja. Então eu trouxe dois tipos de crença, que são crenças religiosas e crenças limitantes. O que são crenças religiosas? Crenças religiosas estão relacionadas com a existência ou a intervenção divina na vida humana. Eu vou dar exemplo de algumas crenças religiosas que são, se calhar cada um vai se identificar com uma, né? Porque a religião prima muito pelas crenças. Eu vou dar alguns exemplos. Santíssima Trindade, que é acreditar como Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos de nós já ouvimos falar sobre isso. A divindade de Jesus Cristo. Quem nunca ouviu falar da vinda de Jesus? O juízo final, a destruição do mundo. Quem nunca ouviu falar de juízo final? E por último, a salvação pela crença da fé. Essas são as crenças religiosas, mas são crenças que salvaguardam o bem-estar da igreja em uma determinada sociedade. E quem faz a sociedade somos nós. Razão pela qual, muitos de nós temos diferentes maneiras de se comportar numa determinada sociedade. Você vê há pessoas que se comportam bem. Por quê? Porque primam muito pelas crenças religiosas e outros nem tanto, porque por isso é que você vê tanta gente a cometer erro, uns a roubarem, uns a matarem, uns a violarem. Por quê? Porque nem todo mundo acredita nas crenças religiosas. Razão pela qual muito de nós, vou repetir mais uma vez, muito de nós se comportamos de uma maneira adequada. Por quê? Porque temos na memória as crenças religiosas que são essas que eu acabei de citar. E vou falar um pouquinho das crenças limitantes. Se calhar muita gente aí do outro lado vai ser a primeira vez que está a ouvir sobre as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes são ideias equivocadas que uma pessoa tem sobre uma realidade. As pessoas têm que entender que essas crenças atrapalham o desenvolvimento pessoal, razão pela qual vimos muita gente a marcarem grandes passos na vida e outros não. As pessoas têm que entender que as crenças limitantes, elas são programas mentais que regulam a nossa vida, ou regulam tudo que vai acontecer na nossa vida. Se você vai ser bem sucedido, se você vai ter uma família feliz, se você vai ter dinheiro economizado, tudo depende dessas crenças que nós fomos adquirindo no decorrer do tempo. Eu vou dar exemplo de algumas crenças limitantes. As pessoas têm que entender bem, eu já acabei por definir um pouquinho o que são crenças limitantes. São ideias equivocadas que uma pessoa tem sobre uma realidade. Eu vou citar aqui algumas crenças limitantes. Se calhar muitos já se depararam com essas crenças, mas não sabem que são crenças. Se calhar são frases que vêm na tua mente e as pessoas não sabem o que realmente, o que se passa ou o que é isso. Por quê? Porque limitam muita gente do seu desenvolvimento pessoal. Vou dar aqui alguns exemplos de algumas crenças limitantes. Uma delas é que o dinheiro é mau. Ou uns dizem que o dinheiro é um mal necessário. As pessoas mentalizaram isso, razão pela qual há pessoas que não vão à luta, para o seu desenvolvimento pessoal quanto financeiro. Outra crença é, não posso cometer erro. Você já viu muita gente a deixar de fazer uma coisa com medo de cometer erro.
né? Porque se calhar na sua infância foi muito repudiada por causa dos erros que foram cometendo, e você vê essa pessoa, ao fazer uma coisa, fica com tanto medo de cometer erro. A outra é, não tenho o que preciso para ter sucesso. Quantos e quantos nós vimos certas casas bonitas, carros a passarem aí nas estradas bonitos, que nós olhamos por essas coisas e falamos, poxa, eu não tenho o suficiente para ter isso. Mas nós vimos pessoas que crescemos no nosso bairro, vão na luta, conseguem certas coisas. A outra crença é, não faço nada certo. Quantas e quantas pessoas deixam de fazer uma formação, né? Porque foram decepcionados, né? E deixam de fazer certas coisas porque estão sempre a ser criticados, porque não fazem nada certo. Eu quero aqui dizer às pessoas que as crenças, elas também são programas mentais, elas também podem ser reprogramadas, tirar essas crenças que eu acabei de dizer aqui, essas crenças limitantes, e repor outras crenças, para que você possa atingir certos objetivos e certas metas na tua vida. Razão pela qual temos visto muita gente aí, né, que não consegue sair do 0 para o 10, está sempre estagnado em um determinado sítio, a ver os outros a prosperarem, a ver os outros a conquistarem certas coisas, e muita gente não, porque é por causa dessas crenças, por causa de entendimentos de crenças. Então, razão pela qual eu trouxe esse tema, espero que as pessoas saem, né, vão investigar, procurem lutar para que possam entender, porque as crenças moldam, né, os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ela muda tudo na nossa vida. Quando você saber entender o que realmente são crenças, ou você investigar mais, você vai ver que elas têm muito a ver conosco, né? As nossas crenças. Então eu peço a todo pessoa que está ali do outro lado que procurem investigar. Esse é um tema que eu trouxe aqui. É um clique que eu estou a dar. Espero que as pessoas vão aí na luta, procuram investigar, né? Cada um tem os seus telefones digitais, procuram investigar para tirarem também as suas próprias conclusões.